Você assiste agora Alego News. 68 projetos para apreciação do plenário em sessão híbrida desta quinta-feira, 2 de dezembro. CCJ sabatina indicada para compor o Conselho de Educação e avalia processos em andamento. Veja também a sessão especial em homenagem às entidades filantrópicas. É agora, no Alego News. Boa noite. Na reunião ordinária de hoje da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, entre os assuntos, a sabatina da indicada para compor o Conselho Estadual de Educação, a Carolina Tavares Araújo. Confira outras discussões na reportagem de Murilo Santos. A CCJ aprovou matéria do deputado delegado Humberto Teófilo, que prevê a remoção de tomadas de energia elétrica das celas dos presídios de Goiás. Desde o início da legislatura, ele vem tentando a aprovação do processo. O objetivo é tornar isso uma obrigação para que todas as unidades prisionais possam retirar essas tomadas de energia dentro e nas proximidades das celas e assim prevenir e reprimir, em especial, organizações criminosas que praticam crimes dentro dos presídios, os crimes mais violentos, podemos assim dizer, mandam praticar homicídios, mandam roubar. Então, esse projeto já havia sido aprovado, na Casa Legislativa, vetado pelo governador, foi mantido o veto e nessa sessão, no outro ano, este ano, eu reapresentei, conseguimos aprovar na CCJ e agora acreditamos que deve ir em primeira votação hoje, para que possamos seguir o que o Ministério da Justiça já editou uma norma nesse sentido. No âmbito federal, já preconiza nesse sentido. Então, nós estamos seguindo o que prevê a legislação federal e assim retirarmos as tomadas de energia elétrica e diminuir aí o índice de criminalidade, principalmente quem está dentro dos presídios. Do deputado Rubens Marques foi aprovado o uso de tecnologias sustentáveis no tratamento de efluentes. Do deputado Thales Barreto, a proibição aos planos de saúde de limitar consultas, atendimentos, sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia para pessoas com transtorno do espectro autista. A CCJ também sabatinou Carolina Tavares Araújo, indicada para compor o Conselho Estadual de Educação. O deputado delegado Humberto Teófilo fez vários questionamentos. Também foi colocada em discussão a emenda constitucional que faz a adequação dos critérios de distribuição do ICMS aos municípios. O líder do governo, deputado Bruno Peixoto, explicou as mudanças na PEC. Nós destinamos, com base na emenda constitucional 108 para exercício 2023, 10% para a educação. Dentro desses 10%, que seja analisado no montante de 51% mínimo, de acordo com o número de alunos matriculados. Um critério solicitado pelo prefeito de Anápolis, pelo prefeito de Senador Canedo, pelo prefeito de Goiânia. E o nosso governador, de pronto, entendeu, acolheu a emenda. O presidente da CCJ, deputado Humberto Aidar, suspendeu a reunião da comissão. Eu estou suspendendo a sessão. Quando o projeto estiver aqui, devidamente analisado, nós vamos colocá-lo em apreciação, ok? Então está suspensa a sessão. Em sessão ordinária foram apresentados projetos e requerimentos à mesa diretora. E na sequência, os parlamentares voltaram a se reunir na CCJ e também na comissão mista. Em reunião extra da CCJ, os parlamentares retomaram a discussão de emenda constitucional, suspensa durante a reunião ordinária da comissão. Os deputados Humberto Teófilo e Bruno Peixoto debateram a PEC da adequação dos critérios de distribuição do ICMS aos municípios. A PEC foi aprovada. Ainda na CCJ foi aprovada a matéria de benefícios fiscais por meio de convênio de ICMS. O deputado Humberto Aidar também comandou reunião da comissão mista. Amaury Ribeiro
teve processo aprovado que prevê multa para a concessionária de serviços de energia elétrica. Na mista, ainda foi aprovada alterações na lei orgânica do TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios. Os deputados aprovaram mudanças no Código Tributário. O líder do governo explicou que as alterações são na área ambiental. Essa alteração é para que oriundas pagamentos de multas ambientais vão para o fundo ambiental e que, evidentemente, a Secretaria de Meio Ambiente tem os seus critérios para a aplicação desse recurso. 68 processos legislativos na pauta do dia de hoje. Quem traz os destaques das discussões e votações é a repórter Andréa Santana. Deputados da base aliada ao governo e da oposição manifestaram suas razões a favor e contra a proposta. Não coloca nesse projeto, dessa PEC, nenhum artigo que especifica como será redistribuído esse recurso para os pequenos municípios. Não é uma ideia do governo do estado de Goiás. É uma imposição da emenda constitucional 108 aprovada no Congresso Nacional. E nós estamos aqui trabalhando, ouvindo municípios, ouvimos o secretariado da cidade de Goiânia, ouvimos representantes da cidade de Anápolis, de Senador Canedo, elaboramos um texto e tivemos sim a anuência dessas cidades para aprovação. A PEC reduz de 85% para 70% do chamado valor adicionado fiscal, VAF, responsável por aumentar os ganhos dos maiores municípios e aumenta de 5% para 20% a distribuição de acordo com o desempenho nas áreas da educação, saúde e meio ambiente, com maior peso na área da saúde. Outros 10% são distribuídos em cotas iguais entre todos os municípios. A PEC do ICMS foi aprovada em primeira fase, com 27 votos favoráveis e 12 contrários. Segundo a emenda à Constituição Federal, os estados têm até 2 anos para promoverem alterações a partir da promulgação do texto. O prazo vence no dia 22 de agosto de 2022. A votação final da matéria está prevista para a próxima terça-feira, após consenso entre os deputados. Outros projetos foram aprovados na sessão desta quinta-feira. Um deles de autoria do presidente da Alego, deputado Lissau Vieira, que altera normas gerais para o licenciamento ambiental do Estado. São processos que têm que ser analisados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Ninguém está tirando essa prerrogativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Agora, aqueles processos menores que podem ser resolvidos no município, já que a Secretaria já tem um excesso de pedidos e tem uma morosidade na liberação disso, querer abarcar para ela, aí não tem como, nós vamos dar e devolver essa autonomia aos municípios. Projeto que penaliza a discriminação em virtude de orientação sexual está em tramitação aqui na Alego. O projeto que penaliza a prática de discriminação em virtude de orientação sexual e identidade de gênero constava na pauta de votação da sessão de 13 de outubro, quando da tribuna o deputado Jefferson Rodrigues anunciou a apresentação de uma emenda. Ele propôs a substituição do projeto por uma política estadual de combate à discriminação e retirou, portanto, a previsão de aplicação de penas. A matéria em questão é de autoria da deputada delegada Adriana Corsi e estabelece que atos de discriminação em virtude de orientação sexual e identidade de gênero são passíveis, por exemplo, de inabilitação para acesso a créditos estaduais e multa. Segundo a deputada, as penalidades são administrativas e, portanto, de competência da Assembleia. Mas o deputado Jefferson Rodrigues discorda. É a Câmara Federal que tem que analisar e tem que discutir projetos dessa forma. A Assembleia Legislativa, ela tem por seu direito legislar aquilo que é competência da Assembleia Legislativa. Então entendemos que é inconstitucional essa matéria, por isso fizemos uma emenda substitutiva e ela vai ser discutida agora na CCJ. Na justificativa do projeto substitutivo apresentado, o deputado Jefferson Rodrigues afirma que, além do vício de iniciativa, a proposta da deputada delegada Adriana Corsi contraria o direito constitucional à liberdade de pensamento. Além disso, segundo o parlamentar,
o STF já equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo, de modo que, abre aspas, já existem mecanismos punitivos para coibir a prática de atos discriminatórios, fecha aspas. Especialista em direito administrativo, o advogado Bruno Pena defende a constitucionalidade do projeto. Ao se prever uma medida administrativa, por exemplo, como uma multa, não significa que seja matéria penal. Matéria penal é quando você define uma conduta como crime e qual a sanção correspondente a essa determinada conduta. O fato, a liberdade de opinião, ela não impede que haja limites para essa opinião, até porque a opinião não pode ser confundida com discriminação. Inclusive tem até um filósofo austríaco, Karl Popper, que estabeleceu no seu paradoxo da tolerância a diferença, colocando que a tolerância a atitudes de intolerância significaria o fim da própria tolerância. E, por fim, o fato de já existir um mecanismo de combate ao crime de homofobia, conforme eu já disse, não impede que haja medidas administrativas. Para a deputada delegada Adriana Corsi, o substitutivo desvirtua a finalidade do projeto de lei. São vários projetos de lei que punem com sanções administrativas, inclusive, o preconceito de cunho racial. Portanto, essa modificação proposta na minha lei, ela vai desvirtuar totalmente, porque ela tem um objetivo direto, claro, de combater a homofobia e os preconceitos relacionados à questão da orientação sexual, que precisa ser combatida no nosso país. Nós temos que buscar trabalhar políticas públicas que venham atender não somente uma classe, uma parcela da sociedade, mas entendemos que tem que atender toda a sociedade. Em sessão especial proposta pela deputada Leda Borges, as entidades filantrópicas foram homenageadas com o certificado do mérito legislativo. Uma homenagem àqueles que trabalham pela comunidade. Na noite desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa de Goiás homenageou entidades assistenciais. Homenageada, Doralice Pereira de Andrade, presidente e fundadora da Associação Casa de Jacó, falou do seu sentimento em receber o certificado do mérito legislativo. Essa eu não esperava, de vir até Goiânia para receber. Então eu agradeço muito a Leda, por ter escolhido essa instituição nossa, Então eu sou muito grata por isso. Tatiane Moraes Gomes, responsável pelo Núcleo de Apoio ao Paciente com Câncer Marta Moraes, ressaltou a importância da homenagem. Eu perdi minha irmã com câncer no colo do útero, por isso, desse motivo, que a gente fundou essa entidade na cidade de Padre Bernardo, para ajudar os familiares, aos pacientes acometidos pelo câncer. Então, essa homenagem para mim, vindo da deputada Leda Borges, para mim é uma importância muito grande, eu me sinto muito honrada. A autora da propositura, a deputada Leda Borges, falou da alegria em poder homenagear essas pessoas e instituições que tanto fazem por Goiás e pelos goianos. Eu quero também aproveitar esse momento onde eu homenageio essas entidades tão importantes, essas entidades que têm um trabalho brilhante no estado de Goiás, para pedir ao governo do estado que facilite a vida destas entidades, porque até agora as nossas emendas que foram destinadas ainda não conseguiram chegar de tanta burocracia. E o seu Alego News de hoje fica por aqui. A você um forte abraço, uma ótima noite e até a próxima edição.